Bom, amigos, vamos agora falar de operações entre matrizes. A primeira operação que nós vamos falar é de soma ou subtração. É a mesma coisa. Para nós somarmos duas matrizes, as duas matrizes terão que ter a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. Para eu somar uma matriz 3 por 2, a outra matriz deverá ser também 3 por 2. Eu não posso somar uma matriz 3 por 2 com uma matriz 5 por 8. Não cabe isso. Então, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas deverão ser o quê? Iguais dentre as matrizes. Como é que eu faço essa operação? Eu vou fazer a operação de cada elemento. Então, se eu tenho um elemento, por exemplo, A11, aquele que ocupa a primeira linha e a primeira coluna, eu vou ter que somar ou subtrair com o mesmo elemento da outra matriz, ou seja, com o elemento A11 também. Posso somar três matrizes diretos sem problema nenhum. Eu posso efetuar essa operação ao mesmo tempo, das três, sendo que todas elas deverão ter o quê? A mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Se eu for somar três matrizes, por exemplo, se uma for uma matriz 5 por 4, as outras duas também deverão ser o quê? 5 por 4, beleza? Vamos dar uma olhada para ver como é que a gente faz isso? Vem comigo. Temos aqui, ó, soma ou subtração de matrizes. Para efetuarmos soma ou subtração de matrizes, todas as matrizes envolvidas deverão ser da mesma ordem. O resultado será uma nova matriz também da mesma ordem. Se é uma matriz 2 por 3, o resultado será uma matriz 2 por 3. A soma ou subtração, tanto faz, deverá ser feita com os elementos correspondentes das matrizes. Tem aí, ó, uma matriz A e uma matriz B. Como é que eu posso efetuar a adição dessas duas matrizes? Repara que essa matriz aqui é uma matriz 2 por 4, duas linhas, 4 colunas. E aqui também vai ser o quê? Uma matriz 2 por 4. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o elemento A11 e somar com o elemento B11. Então, aqui, ó, o A11 é menos 10. Eu vou somar com quem? Com o 1. Então, vai ficar isso aqui, ó. 10 mais 1. Depois, o elemento A12 com o elemento correspondente, B12. Então, vai ser, ó, 1 com 8. Depois, 4 com 4. Depois, 6 com menos 1. Aqui embaixo, o A21 com o B21. Então, vai ficar 2 mais 0. Aqui, 3 mais 6. 2 mais 3. E no final, 8 com menos 3. Esse resultado aqui, ó, vai ficar menos 10 com mais 1, menos 9. 1 com 8, 9 também. 4 com 4, 8. 6 com menos 1, 5. 2 com 0, 2. 3 com 6, 9. 2 com 3, 5. 8 com menos 3, 5 também. Então, essa minha adição, o A mais B, vai ficar essa matriz, que também vai ser uma matriz o quê? 2 por 4, beleza? Bom, se fizermos agora A menos B. Gente, se é A menos B, isso daqui, ó, seria a oposta da matriz B. Então, eu vou somar com a oposta. Ou então, eu vou efetuar a operação normalmente. Vou subtrair elemento com elemento. Então, aqui vai ficar menos 10. Fazer direto com menos 1 vai me dar menos 11. 1 com menos 8 vai ficar
menos 7. 4 com menos 4, 0. 6 com menos 1 vai me dar 7. Segunda linha, 2 com menos 0, isso aqui vai me dar 2. 3 com menos 6 vai me dar menos 3. 2 com menos 3, menos 1. E 8 com menos 3, 11. Então, isso daqui é a diferença dessas duas matrizes. Beleza? Eu quero agora fazer o produto de um número, ou seja, o produto de um fator por uma matriz. Eu não estou multiplicando duas matrizes. Eu estou pegando um número e multiplicando uma matriz. Seja K, se K é um número real, o produto desse número por uma matriz A e J, M por N, é uma matriz B e J, M por N também. Tal que B e J, ou seja, cada elemento da nova matriz, vai ser esse fator, ou seja, esse número real, multiplicado por cada elemento. Exemplo, eu tenho aí a minha matriz A, que é uma matriz 3 por 2. Eu quero saber quanto que vale 3A. Poxa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha matriz A e vou multiplicar todos os elementos por esse fator, por esse número aqui, 3. Então, vai ficar, 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes 2, 3 vezes 5, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Repara que vai continuar uma matriz, 3 por 2. Então, 3A, estou multiplicando a minha matriz A por 3, vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes nada, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12. Então, toda vez que eu multiplicar um número por uma matriz, eu vou pegar todos os elementos e vou multiplicar. Não vamos confundir com multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes a gente vai ver agora. O que eu estou falando é multiplicar uma constante pela matriz. Agora sim, eu tenho produto de matrizes. Olha só, somente será possível quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, existe uma condição. Eu não posso ficar multiplicando duas matrizes assim. Não, eu tenho que ter uma condição. Não é escolher duas matrizes e multiplicar. Nem sempre isso vai dar certo. Então, tem que ter uma condição. A matriz produto terá o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda. Então, vai acontecer isso daí. Eu tenho aqui, uma matriz AMP e vou multiplicar por uma matriz BPN. Olha só, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Aí, eu posso efetuar isso daqui. Porém, o resultado dessa multiplicação vai gerar uma nova matriz que vai ter o número de linhas da primeira, agora é o contrário, e o número de colunas da segunda. Bom, como é que eu faço isso? A operação será realizada com a linha da primeira matriz com a coluna da segunda. Então, eu vou sempre multiplicar os elementos da linha da primeira com a coluna da segunda. Eu tenho aí, uma matriz A e uma matriz B. Eu quero multiplicar essas duas matrizes. Olha, essa minha primeira matriz é uma matriz 3 por 3, é uma matriz quadrada de terceira ordem. 3 linhas, 3 colunas. E essa outra matriz aqui é uma matriz 3 por 4. Então, pensa aqui comigo. Eu tenho uma matriz A 3 por 3 e quero multiplicar por uma matriz B
3 por 4. Eu posso? Sim, ó. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Isso aqui vai resultar numa matriz C, que vai ser uma matriz 3 por 4. Ah, então tem que ser igual à segunda? Não, é coincidência. Eu tenho que pegar o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Isso daqui vai ser o resultado. Então aqui, ó, é em decorrência dessa linha da primeira e da coluna da segunda. Bom, como é que eu faço isso? Eu vou pegar a primeira linha da primeira e vou multiplicar com a primeira coluna da segunda. Isso vai achar quem? O C11. Ou seja, é a primeira linha com a primeira coluna. Bom, como que eu faço? Eu vou pegar o A11 e vou multiplicar com B11. Então, ó, esse elemento aqui, o primeiro, com esse elemento aqui, que é o primeiro. Depois eu vou somar o segundo elemento da linha, o A12, com o segundo elemento aqui. Então, ó, segundo com segundo, o A12 com o B21. Depois eu vou somar o terceiro elemento com o terceiro elemento. Então vai ficar A13 vezes B31. Então vai ser sempre assim, ó. Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. Esse resultado aqui vai ser quem? O primeiro elemento, o elemento que está na primeira linha com a primeira coluna. Ele não está aqui, ó, primeira linha, né? Primeira coluna. Então ele vai ser quem? C11. Beleza? Bom, depois eu vou pegar a primeira linha com segunda coluna. Isso vai resultar em quem? No C12. O elemento que vai ocupar a primeira linha e a segunda coluna. Depois, primeira linha, terceira coluna. Isso vai ser quem? O C13. Olha só, vem aqui, ó. Isso aqui vai dar o endereço do elemento. Primeira linha com terceira coluna. Fazendo primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E vou assim, ó. Primeira linha com a quarta coluna. Acabou a primeira linha, o que eu faço? Fechei a primeira linha. Vou agora para a segunda linha. Então, vou fazer segunda linha, primeira coluna e assim por diante. Até chegar terceira linha e quarta coluna. Quando eu chegar na terceira linha e quarta coluna, eu vou pegar quem? O terceiro elemento, vai ser a terceira linha com a quarta coluna. Isso aqui vai me dar o C34. Terceira linha aqui com a quarta coluna. Beleza, gente? Bom, um exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma matriz 3 por 2. Vou botar aqui. E eu quero multiplicar por uma matriz 2 por 2. Eu posso fazer essa multiplicação? Vamos ver. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda vai resultar a ordem da nova matriz. Então vai ter uma matriz 3 por 2. Bom, como é que a gente vai fazer? Olha, eu vou pegar aqui, ó, primeira linha com a primeira coluna. Sempre linha com coluna. Isso vai gerar quem? O elemento que vai ocupar a primeira linha é a primeira coluna. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1 vezes 3.
Fechei. E agora? Primeira linha, segunda coluna. Vai ficar onde? Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 0 mais 1 vezes menos 1. Depois, segunda linha, primeira coluna. Menos 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. E agora, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes... Não, 3 não, menos 2. Menos 2 vezes 0 mais 3 vezes menos 1. Vou agora para terceira linha, primeira coluna. Então, vou ficar com menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 3. Depois, terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes 0 mais 1 vezes menos 1. Já fiz as multiplicações. Então, essa minha matriz vai ficar o quê? 1 vezes 2, 2. Mais 1 vezes 3, 3. Aqui. Menos 2 mais 9. Menos 1 mais 3. 2 vezes nada, nada. Não preciso nem colocar, né? 0. E aqui vai me dar menos 1. 0 menos 3. 0 menos 1. Logo, fico com 2 mais 3, 5, menos 1. Aqui vai me dar 7, menos 3, 2, menos 1. Isso daqui é a matriz C, que vai ser uma matriz o quê? 3 por 2, beleza? A multiplicação de matrizes não respeita a propriedade comutativa. O que quer dizer isso aí? Olha, se eu tenho uma matriz A por B, não implica de eu ter a matriz B por A. O produto das matrizes A por B, A vezes B, não garante o produto de B por A, B vezes A. Olha aqui. Eu tenho aqui uma matriz A, que é uma matriz 3 por 3. Eu vou multiplicar pela minha matriz 3 por 4. Eu posso? Sim, olha aqui, ó. O número de colunas é igual ao número de linhas da segunda. Então, isso daqui resulta numa matriz 3 por 4. O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Até aí, tranquilo. Porém, quando eu faço agora a minha matriz B por A, que vai ser aqui, ó, 3 por 4, vezes a minha matriz 3 por 3, isso daqui, ó, é diferente. Então, eu vou ter aqui o número de linhas, o número de colunas da primeira, diferente do número de linhas da segunda. Isso daqui não é a condição para que eu tenha o produto de matrizes? Então, se for diferente, não é possível. Então, isso daqui, ó, não vou conseguir. Pensa, se eu pegar aqui, ó, os elementos da linha e multiplicar com os elementos da coluna, eu vou pegar o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. E esse daqui eu vou multiplicar com quem? Não vou ter, beleza? Então, nem sempre eu vou ter A
vezes B, B vezes A. Isso daqui, ó, não posso garantir. Show? Ah, mas é possível? Claro, posso, sim. Se eu tenho uma matriz, digamos, A 3 por 5, eu poderia multiplicar por uma matriz 5 por 3? Sim, aqui, ó. Isso daqui é resultar numa matriz 3 por 3. Agora, se eu fosse multiplicar o B pela matriz A, que vai ser 3 por 5, eu vou ter uma outra matriz aí, que vou chamar aqui de D, para não confundir com a anterior, que, ó, vai ser possível o número de linhas da primeira, que agora é B, igual o número de colunas da primeira, que é B, igual ao número de linhas da segunda, que é A. Isso aqui vai resultar numa matriz o quê? 5 por 5, beleza? Outra situação, se eu tenho matrizes quadradas de mesma ordem, então isso aqui é possível também, ó. Matrizes quadradas de mesma ordem. Aí sempre eu vou poder multiplicar. Se eu tenho uma matriz de terceira ordem, 3 por 3, e vou multiplicar por uma outra matriz de terceira ordem também, isso aqui, ó, sempre será possível, por resultado de uma matriz também quadrada de terceira ordem. Se eu pego agora B e multiplico por A, vai resultar também numa matriz, ó, igual, igual, 3, 3, uma matriz também quadrada de terceira ordem. Beleza? Nessas situações, eu posso sim multiplicar A por B e B por A. Porém, fora isso, não garanto. Não vai ser permitido. Não existe a propriedade comutativa nessa situação aí de produto de matrizes. Beleza? Na multiplicação de matrizes, é possível que A vezes B seja igual a zero. É possível? Claro. Porém, isso pode acontecer mesmo com A diferente de zero e o B diferente de zero. O fato de duas matrizes, né, terem o seu produto igual a zero, isso não garante que uma delas seja zero. Isso aqui é diferente lá da álgebra, tá? Se eu tenho, ó, A vezes B, vou nem botar A vezes B para não confundir com isso aqui, vou botar X vezes Y. Se eu tenho aqui, ó, X vezes Y igual a zero, na álgebra, isso aqui implica em que x igual a zero ou y igual a zero. Porém, aqui na matriz, não. Na matriz eu posso ter o produto igual a zero, mesmo as duas não sendo zero. Olha aqui, ó, um exemplo. Eu tenho aqui a matriz A e eu tenho aqui uma matriz B. Qual é o produto dessas duas matrizes? Então, eu vou pegar aqui, ó, primeiro com primeiro, 2 vezes 3, mais segundo com segundo, fica menos 1, vezes 6, primeira linha, primeira coluna. Agora, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 3, 0 vezes 6. Aqui eu vou ficar com 2 vezes 3, 6. E aqui, menos 1 vezes 6 vai me dar menos 6. 0 vezes 3, 0. 0 com vezes 6 também vai me dar
0. Fico aqui com 6 menos 6, 0. 0 mais 0, 0. Isso aqui é uma matriz o quê? 2 por 1. Poderia multiplicar? Sim. Aqui é uma matriz 2 por 2, vezes uma matriz 2 por 1. Aqui, ó, número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, beleza. O resultado ia ser o quê? Uma matriz 2 por 1 é o que aconteceu aqui. Repara aqui, ó, eu tenho duas matrizes que não são nulas, mas o resultado é o quê? Uma matriz nula, 0. Ah, mas se uma for 0, aí tudo bem. Se uma for 0, isso aí obrigatoriamente vai dar 0. Se eu tenho aqui, ó, 0, se fosse 0, 0, 0, 0, multiplicando por uma matriz 3, 1, 4, 5. Isso daqui, ó, 0, tem uma matriz 2 por 2, com uma matriz quadrada também 2 por 2, vai gerar uma outra matriz 2 por 2. Mas olha só, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 4, 0. Depois, primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 5, 0. Aqui também dá uma matriz nula. Isso aqui vai ser igual a 0. Porém, uma delas já vai ser o quê? 0. Então, se uma for 0, aí beleza. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre quando o produto for 0, quer dizer que uma ou outra vai dar 0 também. Show de bola? Propriedade do produto de matrizes. Propriedade associativa. A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Então, se eu tenho 3 matrizes aqui, se eu multiplicar primeiro B com C e depois multiplicar o A, é a mesma coisa que eu multiplicar A vezes B primeiro e depois multiplicar o C. Dá na mesma. K, pegar um fator e multiplicar pelo produto de duas matrizes, isso é a mesma coisa que eu pegar uma matriz e multiplicar por esse fator e depois desse resultado multiplicar a outra matriz, que dá na mesma de eu pegar o A e multiplicar pelo K que multiplicou o B. Olha só. Então eu posso primeiro multiplicar as duas matrizes e depois multiplicar o fator, ou então o fator multiplicar com a primeira e depois fazer o produto das matrizes, ou então pegar o fator e multiplicar com a segunda e depois fazer o produto das matrizes. Isso é permitido. Distributiva em relação à adição. A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Então, se eu tenho produto de uma matriz pela soma de outras duas, eu posso multiplicar uma matriz primeiro, outra matriz depois, aí sim eu somar as duas matrizes. Resultado é o mesmo. Mesma coisa, B mais C vezes A. B vezes A mais C vezes A. A distributiva é permitido. Elemento neutro da multiplicação. A vezes o quê? A matriz identidade. A matriz identidade, galera, é esse elemento aqui, ó. É como se fosse o 1. A matriz identidade não é isso aqui, ó. Não é uma matriz quadrada. Onde a diagonal principal vai ser sempre 1 e os outros elementos que não são da diagonal principal, 0. Isso daqui é o elemento neutro da multiplicação. Então, A vezes I é igual a I vezes A, que vai resultar o quê? Se ele é o elemento neutro da multiplicação, vai resultar na própria matriz. Transposição. O produto de duas matrizes, né, A vezes B,
e se eu fizer a transposta dela, é igual o produto da transposta das outras duas. Então, ó, pego as duas matrizes e faço a transposta, é igual a fazer a transposta primeiro e depois multiplicar. Beleza, amigos? Então, fechamos aqui esse bloco. Vamos lá beber nossa água. Daqui a pouquinho a gente volta.